A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Uma boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Coluna Rema. Essa noite fria, mas eu tenho certeza que a presença do Senhor vai nos esquentar, amém? Curta esse vídeo, compartilhe, espalhe essa mensagem aí, essa verdade que iremos falar hoje, que você possa compartilhar aí com seus amigos e que em nome de Jesus todos possam ser alcançados por essa mensagem, amém? Então, peço aí para se inscrever no canal, você que não é inscrito, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Se desconecte, são poucos minutos que vamos ficar aqui juntos. Se conecte em Deus, peça para o Espírito Santo ministrar no seu coração neste momento, e que eu tenho certeza que você vai receber algo poderoso vindo da parte de Deus. Então, se conecte e se concentre naquilo que o Senhor quer falar, amém? E o tema de hoje é uma verdade. O tema de hoje é algo que tem que queimar nos nossos corações todos os dias. O tema de hoje é: Jesus é o Messias. Yeshua HaMashiach. Era isso que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, os discípulos declaravam Yeshua HaMashiach na língua da época. Jesus é o Messias. E por que eles falavam isso? Por que eles faziam questão de expor isso? E nós hoje temos que, primeiramente, crer firmemente isso em nossos corações todos os dias e também expor que Jesus é o Messias. Nós sabemos que desde o princípio, desde a queda do Éden, Deus começou a prometer para o povo o plano da restauração. E que esse plano de restauração, devido ao pecado que entrou no mundo e tudo deveria voltar a ser como era no Éden, era necessário vir o Messias. E aí começou a ser então a ideia que o Messias viria. E essa ideia tomou muita forma com os profetas. Então tem muitas profecias messiânicas, né? Profecias messiânicas são profecias acerca do Messias. Tem muitos salmos messiânicos, ou seja, desde a antiguidade, desde muito antes de Jesus, cerca de 500, 300, até bem mais aí, desde o princípio, o mundo espera o Messias. E muitos ainda estão esperando o Messias. Tem muitos que não creem que Jesus é o Messias. Tem muitos que até creem, mas ainda isso não enraizou em seus corações. Tem muitos que nem sabem, né, que viria um Messias e estão precisando ouvir isso pela primeira vez para crer em Jesus. Mas, queridos, Jesus é o Messias. Jesus é aquele que veio, aquele que Deus prometeu, que veio para restaurar a terra. E de diversas profecias messiânicas, eu separei apenas algumas, bem pouquinhas, e que nós vamos ler e vai bater direto com Jesus. E aí a gente pode pensar, mas isso aí foi escrito depois que Jesus veio, mas não. Foram cerca de 300, 500 anos antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus vir. E Deus estava profetizando detalhes de que Jesus faria aqui. E tudo se cumpriu para comprovar o quê? Que Jesus é o Messias. Então, o primeiro texto que eu quero ler, o primeiro versículo, está lá em Isaías capítulo 7, o versículo 14. E diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Queridos, quem é a virgem que concebeu depois? Maria.
E o seu filho, Emanuel, Deus conosco, Jesus. Emanuel, nós sabemos que é um dos nomes que nós chamamos Jesus. Emanuel, Deus conosco. É o Senhor aqui comigo. E isso se cumpriu, pois Maria era virgem. E ela concebeu milagrosamente este menino, chamado Jesus. Uma outra profecia, se nós formos lá para o livro de Zacarias, o profeta Zacarias também profetizando acerca do Messias. Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Queridos, como é que Jesus entrou ali em Jerusalém? Montado num jumentinho, se cumprindo a profecia. E Jesus não era rico, Jesus não era alguém famoso, Jesus era pobre, de um lugar simples, né? Jesus era da vila de Nazaré, por isso que é Jesus de Nazaré. Pode algo vir bom de Nazaré? É isso que alguns discípulos até declaravam. As pessoas declaravam, porque Nazaré era um lugar pequenininho, uma vila, um lugar pobre, e Jesus veio de lá. E de repente, quando ele está cumprindo o ministério, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Nós conhecemos essa história. E a profecia se cumpriu. Com quem? Com Jesus. Uma outra profecia, vamos voltar para o livro de Isaías. O profeta Isaías deu muitas profecias acerca do Messias, que se cumpriram na vida de Jesus. Isaías 53 diz assim, eu vou ler do 5 ao 7. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante aos tosqueadores, ele não abriu a boca. Queridos, o que aconteceu com Jesus? No final do seu ministério, ele se entregou por nós. Jesus não tinha pecado algum. E essa profecia de Isaías se cumpriu, porque Jesus não tinha pecado algum. Foram os pecados de quem estava na época, foram os meus pecados, foram seus pecados que caíram sobre Jesus. E pelas marcas de Jesus, pelaquilo que ele sofreu, aquelas pessoas que creram nisso foram saradas, salvadas. E nós até hoje somos. E essa profecia se cumpre dia após dia. É uma profecia que se cumpriu lá, mas todos os dias, aquele quem crê e se arrepende pelas pisaduras do Senhor são salvos. Jesus é o Messias. Não tem como a gente ter dúvida disso. E pelo sacrifício de Jesus nós temos a oportunidade, o privilégio de podermos ter as nossas vidas transformadas. Pelas pisaduras de Jesus nós temos a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados. E eu queria encerrar com uma última profecia messiânica, também do livro de Isaías, Isaías 61. Algo que se cumpriu na vida de Jesus. Algo que Jesus faz até hoje. Eu quero ler o versículo 1 de Isaías 61.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O próprio Jesus recita nos evangelhos, durante as suas palavras, essa passagem de Isaías, declarando que, eu sou o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está aqui. E através dele, ele me deu autoridade para curar os enfermos, para levar alegria e consolo a quem precisa, para libertar os cativos. Queridos, Jesus tem poder e autoridade para nos curar todos os dias, para nos tirar das nossas prisões, sejam elas quais forem. O Espírito do Senhor está em nós agora. Jesus, quando ele foi para o céu, ele enviou o Consolador para nós. Ele deixou uma parte dele conosco. Por isso, aquilo que você estiver passando, Jesus é o Messias. E Jesus sendo o Messias, o Espírito do Senhor está sobre ele. E se o Espírito do Senhor está sobre ele, foi esse Espírito que ele repartiu conosco. Por isso, olha o privilégio que eu e você temos hoje. Olha o privilégio que o Senhor derramou sobre nós. Ele nos liberta, nos cura, nos transforma. Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus veio, queridos, como cordeiro para ser o sacrifício perfeito. E através disso, nós podemos buscar ter uma novidade de vida a cada dia. E a vida que Jesus nos deu, através do sacrifício dele, nos prepara para algo muito maior. Porque Jesus veio a primeira vez como um cordeiro, queridos. Mas quando ele voltar na segunda vez, ele voltará como um leão. O que significa isso? Ele voltará para governar. O leão vem um simbolismo de governo. E Jesus voltará como um leão para governar. E todos aqueles que foram salvos por ele, foram salvos pelo nome dele, foram transformados por ele, foram restaurados por ele, governarão junto com ele. Querido, por mais que esteja difícil o dia a dia, creia que Jesus é o Messias. Creia que ele é aquele prometido por Deus Pai e que te dá a oportunidade diária de ser transformado e restaurado por ele e por intermédio dele. E o privilégio ainda de continuar a obra que ele iniciou, pois a obra não parou até Jesus retornar como leão. Enquanto você estiver vivo nessa terra, tem obra para ser feita. E o Senhor tem um processo diário de nos transformar e fluir através de nós. Do mesmo momento que ele nos cura, ele leva a cura através das nossas vidas. Por isso, se apega ao Senhor. É tempo de cada vez mais você se apegar ao Senhor. É tempo de cada vez mais você se apegar à palavra e meditar em verdades como essa. É tempo de cada vez mais você dobrar os seus joelhos e clamar a Deus e conversar com Deus. É tempo de cada vez mais você crer que Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. E que ele veio, subiu aos céus, mas em breve voltará. E nós estaremos com ele e nós governaremos com ele.
Queridos, por isso coloque a mão no seu coração. Esteja orando comigo nessa noite. Ore comigo. Entregue seu coração a Jesus, pois Ele é o Messias. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos que o Senhor é o Messias. Nós cremos que o Senhor nos trouxe a paz. Nós cremos que o Senhor nos trouxe o perdão. Nós cremos que o Senhor nos trouxe a restauração, a libertação. E nós queremos, Pai amado, que através do que o Senhor faz em nossas vidas, nós podemos ser instrumentos em Tuas mãos. Por isso, Espírito Santo de Deus, esteja nos enchendo neste momento. Nos enchendo com a expectativa para Te buscar e para sermos usados por Ti. Nos enchendo, Pai amado, com um amor tão grande pela Sua presença, pela Sua palavra, que queremos estar nela 24 horas por dia. Nos encha com a fé e o crer que Jesus é o Messias. E que por intermédio de Ti, tudo foi feito. E tudo está sendo feito. E tudo que irá acontecer será feito. Que essa verdade entre em nossos corações. E que nos apeguemos a isso com firmeza. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Então, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. Creia nisso. Compartilhe essa verdade, mas viva essa verdade. Deixe ela enraizar em seu coração e receba toda a transformação que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Uma boa noite e até um próximo Rema.